Pessoal, vamos a mais uma porção da Palavra de Deus e hoje eu quero tratar com vocês um tema que é chamados ao desafio. Eu quero falar a vocês hoje acerca de igreja, não o templo, e eu quero deixar essa questão bem distinta, considerando a situação que nós enfrentamos hoje, onde a igreja ela não está podendo frequentar o templo. E isso não faz com que a igreja seja menos ou mais, muito pelo contrário. Os desafios são maiores. E eu quero falar exatamente sobre essa questão hoje, que somos chamados ao desafio. O texto que eu quero usar é o de Gálatas, capítulo 5, os versículos 13, 14 e 15. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão da palavra dele lida nesse momento. Bem, chamados ao desafio. A igreja ela é chamada a muitos desafios. Eu quero trazer aqui duas palavras gregas, não é o interesse meu de tratar aqui de grego ou algo parecido, mas isso vai ajudar a gente a compreender o significado da raiz do que se tornou o nome igreja, que a gente hoje chama corpo de Cristo e etc. Bem, ekaleo é algo que era empregado com o fim de se referir a uma convocação, ou seja, alguém convocado, um grupo convocado, convocação de um exército, por exemplo, convocação de um grupo específico para uma reunião. Daí vem também dessa raiz a palavra eclésia, que significa assim, de uma maneira ampla, geral, os chamados para fora. Ou seja, desta raiz surgiu a palavra igreja, e aí a gente pode concluir no final de contas que igreja é um povo chamado para, e digo eu, fora do mundo, chamados para fora. Ou seja, o mundo, ele é exatamente o lugar aonde nós estamos, mas ao mesmo tempo temos que viver fora dele. É interessante isso. Bem, mas Jesus lá em João 17,15 tem a palavra dele dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então é um desafio nós vivermos no mundo, mas sermos chamados para fora dele. Bem, mas quais são os desafios para a igreja? Quais são esses desafios? Eu quero destacar aqui 4 desafios dentro do texto que acabamos de ler. O primeiro deles é o desafio de viver sob o domínio do Espírito Santo. Parece simples quando dizemos isso. Estou vivendo no domínio do Espírito Santo, mas estamos mesmo? Qual a intimidade que a gente tem? Como a gente pode, de fato, avaliar que estamos vivendo sob o domínio do Espírito Santo? Diz aqui, na primeira parte do versículo 13 desse capítulo 5 de Gálatas: porque vós, irmãos, fois chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Então, eu quero dizer para você o seguinte: quando as nossas ações, as nossas decisões, as atitudes que adotamos, elas estão sendo adotadas a partir de um sentimento que brota da carne, do querer ser, daquela ira que aparece, e aí surge um sentimento de justiça, e que eu quero dizer que muitas das vezes é uma pseudo-justiça. Isso é viver fora do Espírito, é viver na carne. Se eu tenho as minhas ações, as minhas decisões
todas baseadas nos sentimentos da carne, então eu não estou vivendo sob o domínio do Espírito. Esse é um assunto, um tema para a gente pensar. Quando eu vou decidir o meu orgulho, as minhas vontades, elas ficam de lado e o Espírito Santo é quem conduz? Ou eu me deixo levar por um sentimento de justiça para que as coisas aconteçam? Eu vi uma vez um líder dizendo assim: eu sou crente, mas não sou bobo. Ninguém tira farinha comigo. Estranho isso. Estranho isso. O exemplo que Jesus deixou foi muito diferente disso. Ele foi surrado, cuspido, traído, enfim, toda sorte de situações, sendo ele o próprio Deus, mas ele esteve ali, humildemente, vivendo toda aquela situação. E ele é o modelo que nós temos para seguir. E nós só o faremos se estivermos vivendo sob o domínio do Espírito Santo. Uma outra questão importante, que é o segundo ponto que eu quero tratar com vocês, é que o desafio para a igreja é servir ao próximo. Poxa, parece tão simples. Olha, às vezes não. Diz aqui o final do versículo 13 do capítulo 5 de Gálatas o seguinte: mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Às vezes, essa pseudo-justiça que nos envolvemos com ela nos leva a ser seletivos no serviço que temos que prestar. Nós definimos quem precisa, quem não precisa, se é direito, se não é, se eu devo, se eu não devo. Mas diz o texto seguinte: servi-vos uns aos outros pelo amor. Eu quero trazer aqui a lembrança, aquele momento em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Pedro, ele se manifesta ali contrário àquela atitude de Jesus. Mas Jesus diz para ele: olha, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo, você não tem parte com as coisas referentes ao reino dos céus. Servir uns aos outros pelo amor. Não é obrigação, não é força do cargo, nada disso. É pelo amor. Eu não tenho obrigação de fazer isso. Pelo amor, tem obrigação, sim, de servir. Você é chamado para isso. É um desafio. Outra questão que nós vemos nesse texto também, o versículo 14 diz: porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa palavra é muito forte. Por quê? É um desafio de se viver num clima de doação. Quem é a prioridade? Você ou outro? Prioridade é o outro. Tem uma frase que a minha mãe dizia quando eu era garoto, e é o seguinte: ela dizia assim: olha, meu filho, você cuidado. Você não pode agir como aqueles que agem dizendo que farinha pouca, meu pirão primeiro. Não. A prioridade é o outro. Eu não tenho que correr na frente. Eu não tenho que querer tirar vantagem. É um desafio de ser igreja, ser diferente. Saber aguardar, saber se doar. A palavra de Deus nos apresenta várias situações em que não fica dúvida alguma que eu nunca serei prioridade em relação ao meu próximo. Ele será sempre a prioridade. Se eu tiver que tirar uma parte de mim para ele, eu tenho que tirar duas. Se for para caminhar uma quantidade de milhas, eu devo andar o dobro. Essa lógica da palavra de Deus. E o último ponto que eu quero tratar com vocês aqui é o que está no versículo 15, é muito forte essa palavra. Ela, de fato, pode ser até algo incômodo para a gente de ouvir. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também
uns aos outros. Mas será que isso acontece com aqueles que se dizem membros da igreja? Olha, se a palavra aqui de Paulo afirma que precisa ter atenção com isso, é porque corre o risco de isso acontecer. A minha experiência de vida cristã me leva a imaginar o seguinte, que infelizmente, em algumas situações, há pessoas, não importa de que nível ele seja, que ele vive mordendo o outro, ele não tolera, ele é oposição, ele é ardiloso, capcioso, malicioso. Ele não aceita que o outro seja, às vezes, o líder de um determinado trabalho. Ele não aceita também que ele tem que ceder para outro. É um negócio, de fato, que preocupa. Às vezes, eu sou tomado de uma profunda tristeza quando eu percebo que há pessoas que estão envolvidas em algumas atividades, mas que parece que estão se mordendo. Não parecem que são servos do Senhor Jesus. Não parece que cumprem o primeiro desafio que eu disse aqui, que é viver sob o domínio do Espírito Santo. Não me parece que vive o desafio de entender que o próximo tem que ser servido. Não se doam. Não se colocam no lugar do outro. Não têm empatia. O outro ponto que eu quero fechar com vocês aqui são 4 desdobramentos desses limites que nós precisamos nos nossos relacionamentos. Quando Paulo nos diz aqui, nesse versículo 15, que temos que ter cuidado para que não tenhamos um processo de autofagia nos nossos relacionamentos. Então, qual é a dica que eu quero deixar com você aqui? Primeiro, observar sempre os nossos limites e os limites dos outros. Ah, mas o outro está atropelando o limite. Isso é problema do outro. Você tem que ter atenção com os seus limites e ficar dentro deles. Você não se enche de direitos a partir do outro que não está se colocando dentro dos limites dele. Outra dica importante é ter a habilidade de compartilhar ideais. Ou seja, nós vamos fazer um trabalho, um projeto, seja ele em qualquer área que seja dentro da igreja, na comunidade, em casa, em família, no trabalho, não importa. Eu preciso compartilhar os meus ideais. Fazer conhecido, olha, o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, é isso aqui. Para as pessoas saberem quem está do lado de cá. Se nós todos fizermos isso, vai ser difícil a gente ajustar as coisas. Outra questão que eu quero sugerir também é que estejamos sempre negociando as divergências. A gente sempre vai pensar diferente do outro, não tem como. Nós temos um background diferente, nós vivemos de lugares diferentes, nós temos uma mente diferente, uma visão diferente. Isso é muito bom, porque aí a gente pode, de fato, ter assim uma diversidade de coisas que podem ser feitas de forma muito melhor quando a gente negocia as nossas diferenças. E também, e aí a última sugestão, reconhecemos e aceitamos as diferenças. Eu não sou igual à maioria. A maioria não é igual a mim. Cada um de nós tem uma característica. As nossas digitais são diferentes. Eu tenho que saber disso. Nunca uma outra pessoa vai pensar exatamente igual a mim. Nós vamos talvez coincidir em muitas coisas, mas em alguns pontos a gente vai divergir. E a gente tem que saber aceitar isso. Até simples manias dos outros, que a gente tem que saber aceitar. É o jeito dele, é como ele faz, é como ele age, é como ele fala, é como ele se comporta. Tem que aceitar. Ah, mas ele está ultrapassando o limite dele. Mantenha-se você no seu. Fique tranquilo. Eu vivi uma experiência
há muitos anos atrás, que alguém estava ultrapassando muitos limites com relação aos assuntos na igreja. E as pessoas, você vai ter que tomar uma atitude tal, etc. E eu percebi que não havia nada de objetivo que eu poderia fazer a não ser orar. E comecei a orar. E chegou uma hora que aquela pessoa, ele tomou uma atitude muito radical e outros vieram então ao encontro dele para ajudá-lo a repensar a posição dele. E aí eu pude sim, junto com aquelas pessoas, conversar com ela e ficou tudo muito melhor do que se eu tivesse simplesmente, no momento em que ele estivesse ainda com aquele ranço, com aquela coisa, né? Eu fosse lá resolver isso com ele. Uma coisa que Deus proveu então, com um grupo maior conversando, e assim a gente conseguiu negociar as nossas diferenças e ajustar isso. E concluindo, se a igreja tratar bem estes desafios, se a igreja ela tiver todo o cuidado necessário aos desafios a que ela é chamada para viver, inevitavelmente ela fará uma grande diferença no lugar onde ela se fizer representada. A igreja é eu, é você, é cada um de nós. E se nós agirmos assim, dentro desses desafios que eu acabo de dizer aqui, nós faremos uma grande diferença nos lugares onde nós vivemos, convivemos. E aí sim, nós verdadeiramente iremos atender àquele princípio, aquela condição que nós somos chamados para ser sal e luz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos fortaleça para viver esses desafios, para que de fato sejamos uma igreja relevante, para que de fato sejamos sal e luz. Que Deus nos abençoe. Queria orar com você para a gente concluir essa palavra nessa hora. Pai, obrigado por esse momento tão adequado de podermos debruçar sobre a Tua palavra e avaliarmos, ó Deus, a situação que Paulo viveu há tantos e tantos anos atrás e que parece que hoje não há tanta diferença. E precisamos, ó Pai, na direção do Senhor, estarmos vivendo, Pai, na direção do Espírito Santo. Termos o nosso próximo como prioridade. Sermos, ó Pai, solícitos em servir ao nosso próximo e compreendermos, ó Deus, as nossas diferenças e sabermos lidar com elas. Ó Deus, dá-nos unção para isso, que sejamos, Pai, uma igreja relevante, uma igreja que faz toda a diferença, que glorifica o Teu nome nos lugares onde nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado aí pela sua audiência, que Deus abençoe. Contamos com a sua ajuda para nos alavancar nesse canal, para abençoar muitas outras vidas. Que Deus a todos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.